Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. Espero que estejam todos bem, né? E, cara, vamos pra tier list 100% atualizada, tá ligado? Com os mechas novos, o mecha novo, Skyfall. Eu ia demorar mais pra fazer essa tier list, porque nas últimas semanas o Skyfall ele foi alterado algumas vezes, tá ligado? E ainda acho que ele vai ser alterado essa semana. Hoje é o dia 6 de setembro, tá ligado? A atualização vai ocorrer nessa quinta-feira, dia 8. Até agora não tem informações se o Skyfall vai ser alterado ou não, mas eu não vou ficar esperando mais e mais e mais para o Skyfall ser alterado ou não, então decide logo fazer essa tier list, tá ligado? Atualizar tudo que tem que atualizar. Então curta, compartilha e inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é a primeira vez aqui, bem-vindo! Eu acho que a série de tier list é uma das coisas mais famosas que tem aqui no canal. Pelo menos eu costumo ter mais visualização. Então não esqueça de deixar o like, cara, é importante. Tem muita gente que vê as coisas e não dá like, porque eu vejo o algoritmo. Então só de curtir já vai estar ajudando muito, e compartilhar também a espalhar a palavra de robô gigante pro mundo. E lembrando, o link das minhas redes sociais aqui na descrição. Então, sem enrolação, bora logo. Lembrando aqui que essa tier list não é necessariamente para ver qual é o melhor mecha, é mais para ver qual é o mais versátil e o que tem menos pontos fracos. Por que eu tô falando isso? Porque é importante, né, a gente saber o parâmetro da tier list quando a gente tá montando uma, tá ligado? E é muito situacional também, tem alguns mechas que vão se dar melhor em algumas situações do que outros e tudo mais, então bater um martelo para dizer qual mecha é realmente o melhor é complicado. A gente teria que criar uma situação hipotética, né, obviamente, e analisar isso, mas essa tier list é mais para ver qual é o mecha mais versátil e que vai se dar bem em vários tipos de jogadas, em vários lances. E, de novo, que tem menos ponto fraco. Então aqui a gente vai ver o dano do mecha, né, a capacidade de dar dano, a durabilidade do mecha, a mobilidade e o sustain. Sustain seriam mecânicas, né, que vai fazer o mecha recuperar vida, recuperar shield, ganhar shield, coisas do gênero. E eu gosto muito de usar o Raven aqui como exemplo, né, pra galera nova que tá chegando aqui de paraquedas, porque o Raven, eu acho um mecha bem completo. De todos os mechas que tem no jogo, o Raven, na minha opinião, é um dos mechas mais completos. Ele só não tem muita durabilidade, mas ele tem muito dano, ele tem muito sustain, ele tem muito tudo. Ele peca mais na durabilidade dele, sabe qual é? Mas por que ele tá aqui? Por vários motivos, que eu sempre digo, mas é um mecha acho que bom pra ilustrar, porque ele sofre de vários pontos fracos, que se ele errar um tiro ele vai ficar muito vulnerável, tal, nananã, então não vou ficar me estendendo muito nessa explicação que eu sempre falo, mas é um mecha que se você errar você é extremamente punido, tá ligado? Então por isso que ele tá aqui na minha tier D. E é importante também ver a primeira tier list, veja a primeira tier list, ou todas, se possível, antes de ver essa, ou depois de ver essa, ver outras, porque aqui eu não vou falar de todos os mechas, belezura? Então, vamos lá. Primeiro mecha aqui que eu vou falar vai ser do Boltz, porque, cara, ele tava aqui na rank D, eu tinha descido ele depois da chuva de buff que ele tomou, depois da chuva de nerf eu tinha descido ele aqui pro D, junto com o Raven, mas eu acho que eu fui meio injusto com ele, tá ligado? Então decidi jogar ele na C, porque embora ele tenha caído muito, e ele caiu, se a gente for comparar com ele, o Boltz tierá, ele caiu muito, mas ainda assim ele cumpre a sua função bem, tá ligado? E é difícil de errar as coisas com ele. Dá pra encaixar até com uma certa facilidade. Tá mais difícil? Tá. Mas ainda assim não é algo surreal de encaixar as coisas com ele. Então parei aqui pra refletir, depois que eu tinha feito a tier list, né, que eu lancei, acho que eu realmente fui injusto com ele. Então por isso eu tô jogando ele pra tier C. Né? Ele não sofreu nenhum buff nem nada, aliás, nenhum buff relevante, mas eu decidi voltar ele pra tier C por causa disso. Beleza? O Rikeni, ele tava na tier A, porque ele foi super buffado, e ultimamente ele tem sido muito nerfado, mas o nerf dele que eu acho que mais ferrou ele não foi nem a redução de dano na arma primária, e que já é algo muito significativo para ele, porque, né, ele atira muito, ele tem muito bala no pente, então cada redução de dano na arma primária é muito significativa, mas não foi realmente isso que fez ele descer. Foi isso também, óbvio,
mas foi o nerf que ele tomou no shield dele. Ele tomou menos 100 de shield. O shield máximo dele foi reduzido em 100. Então, mano, isso é muito pro Riquene, porque ele já não é muito resistente, ele é frágil, tá ligado? E ele tem essa característica de entrar e sair de combate, tomar dano no shield, recuperar um pouco e voltar, sabe? Está sempre ali em movimento. E isso afetou muito ele, sabe? Tá sendo muito mais fácil destruir o Riquene do que antes, porque mesmo ele tendo essa capacidade de recuperar shield rápido e tudo mais, tá mais fácil de atingir a vida máxima dele, porque é mais fácil retirar o shield e, consequentemente, mais fácil de acertar a vida máxima dele. Então ele ficou sendo muito mais vulnerável, tá ligado? Então, por essas coisas, eu decidi deixar ele pro B novamente. Nota especial aqui pro nosso queridinho Boreas, o Northern Warrior, porque ele foi bastante bufado na arma primária. Aliás, ele não foi bastante bufado na arma primária dele, mas no geral ele tá dando mais dano contra a mecha e dando um pouco menos de dano em piloto, tá ligado? Mas ele também teve um acréscimo na velocidade base dele, o que é muito importante, então ele melhorou. Nada que fosse jogar ele para tier A, mas ele é um mecha que tá sofrendo muito buff, e muito provavelmente se ele continuar recebendo mais buffs como ele tem recebido, eu vou jogar ele para tier A, porque é um mecha que também tem bastante mobilidade, ele tem bastante dano também, ele consegue tancar bem, mesmo com os pontos fracos dele. Mas acaba sendo um mecha bem versátil. Ele só é muito ruim a longa distância. A média distância ele é até ok, mas onde ele brilha é a curta distância. Então ele também sofre um pouco disso, de encaixar o dano, né? Porque a arma secundária dele também é muito lenta. Para você conseguir atingir bem, você tem que estar com gap close assim, razoável. Sabe qual é? E um mecha aqui também, que nota especial também pro Flamingo, que assim como o Boreas está querendo subir, o Flamingo é um mecha que está querendo descer. Ele tá doido para descer tem um tempo já, eu sempre falo isso, mas acho que é importante salientar. Porque embora seja um mecha legal, sabe, tem bastante mobilidade, tem dano e tudo mais, ele é um mecha que tá doido para descer pro C. Só esperando um nerfzinho em alguma coisa para descer, tá ligado? E é isso, agora vamos para o tier A. Vamos começar aqui com o Michael, porque o Michael ele foi muito bufado nessas últimas atualizações, foi muito bufado, mas o buff dele que eu achei mais tipo, uou, mano, por que eles fizeram isso? Na real eu sei por quê, porque eu não sou skin SS. Mas é um buff que, tipo assim, o escudo dele agora tá regenerando mais rápido e você precisa esperar menos tempo para ele começar a voltar. Então isso deu uma capacidade pro Michael mais sustain pra ele, sabe? Tudo que ele quer. Entrar em luta, causar um pouco de dano, voltar, recuperar o shield rápido e voltar pra luta. Botar a cara e voltar, porque ele também não é um mecha muito resistente, mas ele tem um sustain legalzinho, sabe qual é? Ainda mais agora com o shield dele conseguindo voltar bem mais rápido, tá ligado? A durabilidade dele ganhou um que é tudo que um mecha assassino vai querer, porque ele acaba não sendo um mecha assassino que você vai conseguir levar fácil, sabe? Se você chegar perto. Mas um dos problemas dele, que é por isso que ele não tá na tier S, é porque eu enxergo o Michael como um mecha assassino. Ele é muito versátil, consegue causar dano de perto e de longe. Mas ele vai brilhar perto, conseguindo gap close e explodir o cara fazendo o combinho dele. Mas aí a gente entra em duas questões. O combo dele não é forte o suficiente para levar um mecha muito rápido, tá ligado? Você não vai encaixar todo o dano e explodir o cara. Você vai, provavelmente vai deixar o cara fudido, mas não vai matar ele. E se você fizer o combo todo certinho, você não vai ter como sair de batalha. Então se você acertar o combo dele e não encaixar o combo bem, porque é bem difícil acertar o combo bem, muito provavelmente você vai estar ferrado. Você vai errar o combo e vai ficar fudido. Então é por isso que ele não tá no A. Aliás, no S, por causa desses problemas do Michael. Mas ainda assim, ele é um mecha que está sendo muito bufado, e muito provavelmente, se ele continuar sendo bufado, ele vai ficar aqui no top S, tá ligado? Porque é um mecha que está sendo muito bufado, e é um mecha bom, Ele tem esses problemas que eu falei, mas é um mecha bom, beleza? O range, só uma nota aqui também especial pro range. O range ele foi nerfado nessas últimas atualizações. Não é nada que realmente impactou ele, mas agora tá mais difícil de encaixar todo o dano com ele, beleza? O que significa que se numa troca você vai estar mais vulnerável,
tá ligado? Porque reduziram o dano do dash dele, sabe? Do dashzinho dele, do atropelamento, sabe? Então isso ali acaba perdendo. Não foi nada muito tipo, ah, meu Deus, ele morreu, ah, ele vai cair de tier. Não foi nada disso. Continuará com muito bom. Mas agora teve isso aqui, tá ligado? Esse problema. Foi um mecha que popularizou muito, tipo, já sempre foi um mecha muito popular, muito bom, pela rotação dele, por tudo que ele faz. Mas ele ficou muito popular depois que tiveram um acréscimo no fire rate dele, tá ligado? E esse nerfzinho, eu não... acho que as pessoas continuam jogando muito com range, pelo que eu vi, e acho que ninguém realmente parou de jogar com range. As pessoas continuam jogando com ele, porque é um mecha bom, sabe? Não foi isso que fez ele morrer. A gente só vai ter que jogar mais cauteloso para usar o dash, na minha visão, de maneira mais defensiva do que agressiva, tá ligado? O Jorge, não vou falar, eu já falei ele na minha outra tier list. Agora o Skyfall, acho que o que vocês estavam realmente esperando, cara. E o que eu falei no começo do vídeo, eu deixei ele na tier A. Sinceramente, quando ele lançou, eu ia deixar ele na C ou no B. Eu tava pensando muito aonde eu ia deixá-lo, tá ligado? Porque ele é um mecha que ele tem muita durabilidade, ele tem um sustain bacana. Se a gente usar o módulo certo dele, as techs certas, tudo mais, a gente fica usando o dash toda hora. E usando o dash toda hora a gente recupera basicamente shield toda hora. Então ele também tem um sustain bacana, tá ligado? E ele é um mecha que versátil, você consegue encaixar bastante dano de perto e de longe, mas obviamente é de longe que ele brilha, que a gente tem uma facilidade enorme de encaixar todo o dano dele, beleza? Mas assim, ele é um mecha lento para caralho e tem muita dificuldade de chegar em high ground. Muita dificuldade de chegar em high ground. Muita. É quase, eu não vou falar que é impossível. Com um trampolim a gente consegue chegar em high ground e tudo mais e tal, fazendo parkour em alguns pré a gente consegue chegar em alguns lugares altos, mas tem muita dificuldade e tem alguns lugares que realmente não tem como, é impossível o acesso, mas ainda assim ele é um mecha que não para de bater, sabe? Tanto na arma primária, tanto na arma secundária, ele não para de bater, a gente também consegue estar sempre se reposicionando com Skyfall, o que é muito importante, porque o dash dele basicamente volta toda hora, então a gente pode usar o dash dele com muita facilidade. Mas o que realmente fez eu deixar ele no ar foi o buff que ele tomou semana passada. Aumentou o fire rate dele, aumentou várias coisas assim da arma secundária dele, agora tá muito melhor de usar a arma secundária. Agora a gente pode usar a arma secundária, usar todos os mísseis, não necessariamente num mecha, a gente pode meio que concentrar a arma secundária dele e disparar sem nenhum alvo, sabe, definido. Então para matar piloto é mais interessante, que a gente pode jogar todos os mísseis em um piloto, concentrando na arma secundária, ou fazer tipo uma chuva de bala dentro de uma casa, que o piloto tá lá, jogar todos os mísseis de uma vez, bombardear, ou sei lá, fazer qualquer tipo de jogada, sabe, às vezes zonear uma área, que você acha que algum inimigo vai sair dali, então você já manda os mísseis, tá ligado? É um mecha legal, O problema dele é justamente essa falta de mobilidade, tá ligado? Mas porque ele não para de atirar e tem os mísseis teleguiados e tudo mais, mesmo a gente enfrentando mechas em terreno alto, a gente vai ter mais dificuldade, com certeza, mas a gente consegue trocar um certo dano, tá ligado? Dependendo do lugar, obviamente. A gente consegue trocar um certo dano, sabe? Então isso é legal com ele. Mas o buff dele, cara, que aumentou o fire rate, deixou ele extremamente quebrado. Deixou ele muito quebrado. E é por isso que eu deixei ele na A. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que eu não sei se nessas próximas semanas vão reduzir o fire rate dele. Agora atualmente ele tá dando 2 tiros por segundo, o que é muito pra ele, é muito. Ele tá dando muito dano na arma primária, tá ligado? A gente fica dando tiro, é tiro pra cacete, meu parceiro, é muito tiro. E é por isso que eu deixei ele na A. Sabe, se ele tivesse uma mobilidade legal pra chegar em terreno alto, ele estaria no S. Ele estaria no S muito fácil, mesmo ele sendo muito lento. Se ele conseguisse chegar em high ground, ele estaria no S, porque é um mecha que tá dando muito dano, é um mecha que tá conseguindo fazer muita rotação e os caralho, é bom. Ele só é lento, sabe? Rotação eu falo assim, kiteback na real. Você tá trocando com algum inimigo, você vai usando dash pra se reposicionar enquanto tá dando dano. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tenho jogado muito com ele ultimamente, mas pra questão de fazer testes e trazer aqui informações pra vocês da minha opinião, né? Mas assim,
Depois que ele teve essa atualização no Fire Rate dele, eu em média, no Battle Royale, dava 25k de dano, em média. Às vezes eu dava tipo muito dano, às vezes dava pouco, mas em média 25k de dano, 27k e tal. Isso no Battle Royale. No Team Deathmatch, às vezes eu dou 50k de dano, 40k de dano com ele, tipo, normal. Mas no Battle Royale eu dou isso. Depois que ele sofreu esse buff do Fire Rate, a média que eu tô dando de dano com ele passou pra 35, 37k. Então esse Fire Rate, embora aumentou só tipo meio segundo de Fire Rate dele, eu tô dando tipo 10k de dano a mais, tá ligado? Na partida de Battle Royale. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É um mecha que não para de bater. E aumentar o Fire Rate dele foi perigoso. E o nerf que deram nele foi muito baixo para a quantidade de buff que ele levou. É um mecha que hoje em dia, na minha opinião, ele tá quebrado. Então, embora eu deixei aqui na Tier A, na data de hoje, 6/9, acredito muito fielmente que ele vai ser nerfado. Eu não sei se vão nerfar o dano dele, não sei se vão nerfar o Fire Rate dele, não sei se vão nerfar mais a durabilidade dele. Provavelmente sim, acho que vai ser isso que vão fazer com ele, mas se nerfarem a durabilidade dele e continuarem com dano alto e tudo mais, muito provavelmente eu vou manter ele no A. Muito provavelmente eu vou manter no A, mas se diminuírem o dano dele, qualquer coisa do tipo, ele vai cair pro B ou pro C, beleza? Mas é um mecha muito bom e assim, pra quem gosta de mecha tipo Hot Steel, Trio, Firefox, que são mechas lentos, mas que, sabe, basicamente não param de bater, eu recomendo muito dar uma chance pro Skyfall, sabe? De verdade, acho que vocês vão surpreender. É um mecha lento pra caralho, mas assim, depois que a gente se acostuma com a mecânica de dash dele e tudo mais, é um mecha que realmente faz muita diferença em Battle Royale, tanto em solo quanto em squad, cara. Eu tava achando que esse mecha não dava nada em squad, mas depois eu joguei, fiz uns testes, joguei contra alguns Skyfall e, cara, ele no solo ele também funciona muito bem, porque ele tanca muito, ele dá muito dano. O único problema desse mecha é quando a gente tá em lugar muito fechado, sabe, com prédio alto e tudo mais, aí a gente fica meio ferrado, né? Mas se tiver, tipo assim, um lugar com high ground, mas um lugar meio campo aberto, ou lugar campo aberto assim também, ele brilha muito, Então, é isso. Beijos, se cuidem, curtam, compartilhem no canal, compartilhem essa tier list maravilhosa. E deixem nos comentários se vocês concordam ou discordam, e eu quero saber muito da opinião de vocês sobre um mecha novo. Sabe? Se vocês jogaram com ele, se vocês deram uma chance pra ele, se vocês testaram, gostaram, seja lá o que for. Mas deixa aí nos comentários sobre a tier list, beleza? Valeu, falou! Até mais.